Amém. 1 Samuel capítulo 17, verso 4 diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. Era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Trazia grebas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste de sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu o filisteu? E vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Amém. Você pode sentar. O que vemos aqui, a antiga e atual batalha. Israel e o mundo sem lei. Hoje, a igreja e o mundo sem lei. Né? As pessoas às vezes confundem as organizações do mundo com leis. Lei é o projeto de Deus para o homem. No mundo tem muitas administrações, mas lei, lembra que o Senhor diz assim: eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de guerra. Ou seja, a lei de Deus é uma coisa maravilhosa. E aqui o que nós vemos? Um gigante que não tem mais tamanho. Nós bem sabemos como era essa situação, pois nós temos fotos tiradas dos arqueólogos que mostram como era enorme esses gigantes dessa época aqui. Era uma coisa realmente impossível de se pelejar contra um deles. E Davi, nós sabemos que vai a essa peleja, representando o povo de Deus, representando o sistema de Deus. Mas vem o filisteu, representando um outro povo, representando um outro sistema. Ou seja, sempre existiram sistemas diferenciados, mas a organização das nações tenta por todos os custos fazer com que no seu solo tenha apenas um sistema. Isto é simplesmente impossível, pelo menos enquanto o Evangelho encontrar um que o pregue. O que nós vemos aqui então? Veja a ideologia que vem trazendo o guerreiro da Filístia. Ele diz: se alguém puder pelejar comigo e me ferir, nós seremos vossos servos. Se eu vencer, vocês serão nossos servos. Qual é a intenção? Exploração. Ser servo. Tornar um servo do outro. Ou seja, a velha ideologia: homens explorando homens. Diga-se de passagem, a internet é uma maravilha, não é? Internet, temos que dobrar os joelhos e dizer: só o Senhor é Deus. Na atual conjuntura, a igreja estaria completamente sepultada. E, no entanto, com a internet, a igreja hoje continua sendo uma pedra no sapato do diabo e uma espada na cabeça dos falsos poderosos dessa terra. Por quê? Porque a internet é um projeto de
Deus, a internet é indomável. Então eu já enviei, vou continuar enviando ainda, 2 vídeos que me mandaram a respeito dos projetos governamentais através dos impostos, tributos. Não querem mexer na classe alta, porque são eles que dominam, mas querem tirar da classe média e passar para a classe baixa. Mas não querem mexer na alta. Tem uns vídeos desse interessantíssimos, eu achei tremendo, poderoso, feito inclusive por um advogado. Consta lá nos meus contatos. Tem vários, mas foi um que fez esse trabalho, eu achei simplesmente fantástico, uma realidade tão poderosa, que o mundo, as pessoas no mundo vão vivendo até baixar a sepultura. Simplesmente, exatamente, melhor dizendo, como os poderosos querem. Que nós, aqui embaixo, apenas produzamos para que eles lá em cima se enriqueçam. Né? Os filhos não fazem nada, só fazem contabilizar lucros. São os donos de todos os comércios, são os donos de todas as mídias. Aí Jesus vem e cria uma mídia sem dono, chamada internet. E como eles estão desesperados com esta mídia. Porque por ela nós temos expressão, por ela nós nos manifestamos, por elas nós damos resposta. E eles já viram que são vídeos com 1.000 acessos, 10.000 acessos, 1 milhão de acessos só ali na internet, sem contar o que já foi baixado e distribuído mundo afora. Então, eu glorifico a Deus, eu digo, Jesus, como o Senhor é tremendo. Eu te pergunto, irmão, você tem visto Deus na internet? Você tem conseguido enxergar a internet como um projeto de Deus maravilhoso? Você tem visto Deus através da criação da internet? Você tem visto Deus zombando dos poderosos da terra? Deus dizendo assim, vocês acham que domina tudo? Espera aí, deixa entrar o século XIX que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Quando entrou o século XIX, surgiu a internet. E agora? Pela internet você dá a resposta, você responde e-mail, você manda o recado, você se comunica, você faz o seu vídeo, você grava o seu áudio, você manda para o mundo inteiro e ninguém consegue deter. Isto é um Deus tremendo. Cada dia que passa eu me apaixono mais por Jesus, ainda mais quando eu vejo Jesus manietando a cabeça por detrás dos adversários, zombando deles. Deus é tremendo. Aí aqui então, ele vem, o negócio é o seguinte, vocês vão servir a gente. Ou seja, o que representa Golias? Golias representa o sistema dos filisteus. Ele é membro de um exército, ele traz as armas, ele traz a ideologia, ele traz a ideologia daquele povo, a ideologia daquele exército, e ele vem combater contra a ideologia do povo de Deus, de Israel. E ele desce e afronta. Vocês não são servos de Saul? Ou seja, Saul não tem lá um Deus aí? Eu sou filisteu. A minha bandeira é o espiritismo, a idolatria, eu anotei umas coisinhas aqui para não esquecer, é a opressão, é a tirania, é a bruxaria, feitiçaria. A minha bandeira é o sacrifício de crianças, adoração de imagens, a invocação dos mortos, culto a Satanás e exploração do serviço braçal. Essa é a minha bandeira, eu sou filisteu. Vocês não pensam assim não? Então vamos fazer o seguinte, vamos para a guerra. Vamos ver qual sistema vai se implantar. Se nós dominarmos vocês, nós implantaremos o nosso sistema. Se vocês dominarem a gente, aí vocês implantam o sistema de vocês. Você sabia que Golias representa o sistema do mundo, não só daquele como desse? Essa noite você vai me ouvir com paciência? Muita paciência?
Vamos caminhar então, vamos caminhar bastante. A nossa estrada nessa noite, ela é longa e ela é maravilhosa. Vocês vão nos servir? Papo vai, papo vem, disse o filisteu. Hoje eu desafio as companhias de Israel. Daí alguém para pelejar comigo. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Olha só o que diz o verso 24 e 25, meu irmão. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o feriu, o rei enriquecerá de riquezas grandes e lhe dará sua filha e fará isenta a casa do seu pai de impostos, enfim, em Israel. Olha o pavor que o povo de Deus está. Irmão, não espere ver a glória de Deus em cima do teu medo e da tua covardia. É impossível. Deus só se manifesta sobre os valentes. Deus só faz justiça pelos valentes. Lembra quando Nabote disse para o rei: não vou te dar a minha vinha, não vou te dar a herança dos meus pais, não. E ele não sabia o que ia acontecer com ele. Quem não conhecia Jezabel? Não, mas eu não vou te dar a herança. Não adianta vir me ameaçar, não adianta, porque eu não vou te dar a herança dos meus pais. Resultado, ele não morreu na valentia, não morreu na justiça. Aí vem Elias e diz assim: sabe lá onde os cães lamberam o sangue de Nabote? Também vão lamber o de você. Jezabel vai ser estraçalhada, vai ser comida pelos cães. Deus só faz justiça quando você apresenta a sua valentia. Se você não apresentar valentia e apresentar covardia, não espere ver a justiça de Deus. Aí vem aqui, está todo mundo com medo, e eu pergunto, ora, eles não faziam parte de um exército? Eles não faziam parte do culto a um Deus vivo? Você sabe que tem muita gente assim, irmão? Está no meio do exército, mas quando vê o inimigo, não, nosso exército não é forte bastante, não. Está ali cultuando, louvando a Deus, mas quando surge uma situação, não, o Deus que eu tenho cultuado, ele não pode fazer nada por mim nisso aí. Como que Deus vai me livrar? Como que Deus vai agir? Como que Deus vai fazer? Como que Deus vai operar? Como? Vive a vida inteira dizendo que adora um Deus vivo. Mas na hora da realidade, o Deus vivo se torna um boneco de escultura. Se torna um demônio invocado dentre os mortos. Não interessa o tamanho do exército inimigo. Maior é Deus. Mas não é assim que muita gente vê. Lá vem só vinha um gigante. Resultado, está todo mundo apavorado. E o que representa esse gigante? Um sistema imenso. Lá vem ele contra o povo de Deus na maior opressão. Irmão, olha para a igreja e olha para o sistema. Eu te pergunto, quem é a igreja para sobreviver nesse sistema? Olha para os princípios e a nobreza do nosso Deus. Quem é o nosso Deus para sobreviver no meio dessa proliferação de pornografia, de imundícia espiritual? Quem é o nosso Deus para sobreviver? Pois bem, ele tem sobrevivido muito bem e a sua igreja está de pé. E até aqui nos tem ajudado, Senhor. Então, meu irmão, se você tem medo, não espere ver a mão de Deus. Olha no verso 26 e diz: e diziam os homens de Israel: viste aquele homem? Subiu para afrontar os exércitos do Deus vivo. Esse é o 25. O 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo:
Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? O povo falou com ele novamente. Enfim, o que Davi faz? Davi vai para se apresentar. Irmão, o que Deus está esperando para manifestar a sua glória, a sua força, o seu poder, Ele está esperando que alguém se apresente. Enquanto o exército está dizendo, esse cara é grande, esse cara é forte, esse cara é bem armado, esse cara é um tal. Enquanto isso, Deus está lá, socado num canto inútil. Mas a hora que aparece um molequinho lá, um Davi, menor de idade, franzino, garotinho, na hora que ele diz, não, eu irei, Deus diz assim, opa, Deus se levanta, alguém vai? Então eu vou também. Se você não vai para a guerra, Deus não vai, mas se você vai, Deus vai contigo. E lá está, Davi resolve encarar uma coisa sobrenatural, em que todo mundo está dizendo, não vai dar, não é possível. Você vai ver que mais para frente, nós vamos seguir aqui, no verso 31, diz: e ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir a peleja, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Irmão, eles fazem parte de um exército, mas eles não acreditavam na vitória desse exército. Quando aparece um soldado valente, ele diz assim, não, você não pode guerrear. Tu não tem nem escudo, nem espada, tu nunca participou de uma guerra. O exército de Jeová não é para os que têm experiência de guerra, é para os que têm confiança no nome dele. O exército de Jesus Cristo não é para os que têm experiência na guerra, é para os que têm fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, diz a Escritura. Então, olha só, eles estão ali cultuando Deus, envolvidos no exército, mas quando alguém diz, não, vou a peleja assim, ele, não pode, não dá, não é possível, vai fazer o que então? Deixa o inimigo afrontar, até que ponto? O inimigo afrontará sempre a igreja, enquanto não se levantar um Davi. Então disse Saul no verso 34, Davi, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, vinha um leão, um urso, tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, o feria e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava a mão de sua barba, feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como um urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja contigo. O que Davi está dizendo para Saul? Eu tenho experiência com Deus. Eu já fui atrás de um leão. Eu já fui atrás de um urso. Ele se virou contra mim. Eu lancei mão dele. E o feri e o matei. Deus me livrou de um e de outro. Eu tenho experiência com Deus. Eu ando com Deus. Enquanto os teus exércitos são covardes, eu lá no campo estou escrevendo uma história. Enquanto todo mundo aí treme, foge, eu lá no campo eu tenho experiência com Deus. O Deus dos exércitos de Israel é Deus comigo na intimidade lá do meu campo, no apacentar das minhas ovelhas. Aleluia. Enquanto tem um monte de palhaço aí querendo aparecer à frente do exército carregando uma espada, eu conheço o nome de Jeová. Aleluia. Glória a Deus Santo.
Enquanto tem um monte de tonto aí te rodeando, querendo aparecer, dizer que já apertou tua mão, eu sei o que é dobrar os joelhos e ouvir a voz do Todo-Poderoso. Você não pode ir, eu posso todas as coisas quando Cristo me fortalece. Mas como tu vai encarar isso aí? Olha a força desse negócio, olha o tamanho desse negócio. Quem é esse negócio? Quem é esse incircunciso filisteu? Aleluia! Ele está se metendo contra aquilo que não pode ser derrotado. Ele está se metendo contra aquilo que não pode ser vencido. Ele está se metendo contra aquilo que não pode ser exterminado. Glória a Deus! Santo, santo! Ele está se metendo com aquilo que não é regado por água. Aleluia! Santo Deus! Golias representa os sistemas da terra. Deus me falou isso ontem. Aleluia! Golias representa os sistemas governamentais e muitos crentes estão olhando e estão dizendo que não podem ser vencidos, mas nós teremos essa demonstração. Aleluia! Aleluia, Deus! Santo. Aleluia, Deus! O Deus que cultuamos nunca perdeu batalha. O seu histórico, o seu currículo é só de vitórias e glórias. Tu não pode. Esse cara aí tem história. Esse cara é guerreiro desde a mocidade. Esse império aí já conquistou e conquistou e conquistou. Tem 500 anos. Tem 600. Tem 1000. Tem 2000 anos. Pois bem, no dia que Deus der uma palavra, os 2000 anos serão reduzidos a fragana e o vento vai levar. Aí ele segue no verso 34. Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Ora, Davi está olhando para aquele filisteu, e é como se ele estivesse no campo, olhando as ovelhas, e olhando, está vendo o urso vir chegando lá de longe. Agora a história só mudou. Ao invés de ser o urso, ele está vendo o filisteu. Mudou a figura do urso e do leão para o filisteu, mas a figura de Deus permaneceu a mesma. Meu irmão, não interessa com que capa ou com que máscara se apresentem os teus inimigos. O teu Deus é e sempre será o mesmo, único. Aqui, seguindo, diz no verso 45: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha só se Davi não é o sistema. Tu vens a mim como? Como é que Filisteu vem como? Com espada, com lança, com escudo. Mas como é que Davi vai? Em nome. Em nome. Davi vai levando nós já estudamos que nome significa uma ideologia, um complexo de princípios que estão sustentados naquele nome, naquela personalidade. Davi vem com as armas, ou melhor, Golias vem com as armas, e Davi vai com a ideologia. Não, o Senhor é poderoso. O Senhor hoje vai te entregar. Não adianta você vir com arma, não adianta vir com lança,
Não adianta vir com escudo, não adianta sua espada, porque eu vou a ti somente em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei o quê? A tua cabeça, o meu alvo, eu vou derrubar a tua ideologia, o que está aí na tua cabeça, esse é o meu alvo, e vou implantar a minha, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, que a ideologia que vai prevalecer é a de Deus. Glória a Deus. A cabeça, nós já estudamos na simbologia, é a ideologia, é os pensamentos. E Davi está dizendo assim, o meu alvo, eu vou acabar com a sua ideologia. Tu vai ver que tu nunca mais vai afrontar a ideologia de Israel, dos exércitos de Deus vivo. Aí diz, darei hoje mesmo as aves do céu, as bestas da terra, e toda a terra saberá que é Deus de Israel. E saberá toda esta congregação, e saberá toda esta congregação, e saberá toda esta congregação, que o Senhor salva, não com espadas, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele nos entregará na nossa mão. Essa congregação, esse povo aqui de Israel, que ainda não entendeu o que é servir um Deus vivo, eles vão saber que o Senhor não precisa de espada, não precisa de escudo, não precisa de lança, não precisa de revólver, não precisa de carro, não precisa de canhão, não precisa de nada disso. Dele é a guerra. E sem nada disso, Ele vos entregará na minha mão. Quer ver que interessante? Vai seguir no verso 48. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, que significa a palavra de Deus, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, na cabeça, acabando com a ideologia dele, acabando com o sistema dele. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Deu para entender? A pedra, que é símbolo da palavra, lembra? A pedra cortada sem mão, a pedra lançada sem a força do braço. Lembra? Jesus, a pedra angular de esquina. Jesus é o verbo divino, Jesus é a palavra de Deus. A pedra, apenas uma pedra, acabou na testa, na ideologia, nos conceitos, feriu o filisteu e ele foi, como diriam os boxeadores, foi para a lona. Amém? Você tem compreendido que muita gente vai te dizer assim, o gigante é muito grande. Mas você terá que dizer assim, Deus também é. É loucura combater um sistema enraizado, arraigado. É loucura. É loucura o que você está fazendo, pregando dessa maneira, pregando essas coisas. Aí você vai e aponta ao seu redor. Não foi loucura para aquele, não foi loucura para aquele outro, não foi loucura para aquela, não foi loucura para aquela outra. Que alcançar a libertação pelo que você pregou, pelo que você lhes apresentou, pelo que você lhes ensinou. Então, se tem sido loucura que você prega, para alguns, para aqueles que têm sido salvos, tem se tornado o poder de Deus. Aí aqui então, o que nós vemos? A pedra, que é a palavra de Deus, ferindo a ideologia. E Davi vai lá e cumpre o que tinha dito. Arranca a cabeça do gigante, acaba de vez com a ideologia dele
e toda a terra então passa a saber que há Deus em Israel. Ninguém mais, até que outras gerações se levantassem, ousaria dizer qualquer coisa contra o Deus de Israel, porque a vergonha do sistema dos filisteus foi muito grande. Um menino totalmente, à vista de todos, inexperiente, derruba o sistema de uma maneira, derruba o gigante de uma maneira que ninguém jamais pensou. Então, meu irmão, você pode guerrear? Onde estão suas armas? Cadê a sua espada? Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Onde estão as suas armas? Nunca ouses nessa batalha usar as armas que os teus inimigos usam. Elas não te darão vitória, elas só te darão derrota. Eles usam e serão derrotados. Neste século, século 21, o Senhor Jesus descerá no Monte das Oliveiras e nós desceremos com Ele. E Ele implantará o seu reinado. E mais do que nunca ficará caracterizado esta decapitação do sistema, onde nós já começamos a proclamar: Bíblia sim, Constituição não. Por enquanto ninguém precisa se preocupar com essa declaração. Nós não vamos tacar fogo em nenhuma Constituição. Nós não vamos... As pessoas, vocês querem acabar com a Constituição? Não, não queremos acabar com nada. Nós apenas estamos mostrando a soberania da Bíblia e advertindo, já aquecendo os corações da humanidade, que dentro de algumas décadas, quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, podem se preparar para serem governados por nós com a Bíblia, porque não existirá mais Constituição. Toda árvore que meu Pai plantou, disse Jesus, permanecerá, e toda árvore que Ele não plantou será arrancada. E as leis que os homens plantaram serão arrancadas. Então, meu irmão, só para concluirmos, eu quero repetir aqui o verso 49. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Agora, olha bem para tudo que está à nossa volta, olha bem para os sistemas que nos rodeiam, olha bem, vê se na mesa dos que pensam ser poderosos deste planeta só não estão sentados os satanistas, aqueles que anseiam por ver o fim da igreja, mas nós fomos chamados para sermos não só uma pedra de tropeço, não, isso é muito pouco, mas nós fomos chamados para verdadeiramente começarmos a aniquilar um sistema, em princípio, dentro da cabeça da própria igreja, né? Como diziam os batistas, servimos a lei de Deus e a lei dos homens. Não, a nossa Bíblia diz, só podeis servir a um Senhor e não a dois. E nós dizemos, nós só servimos a um Senhor e a uma só lei, que se chama Bíblia, a palavra de Deus. Portanto, meu irmão, nós já estamos aniquilando o sistema na memória da igreja. Estamos aniquilando, né? E quando alguém diz assim, não, mas você recorre a algumas coisas das leis que tem por aí, me isentem dos impostos, eu não recorrerei mais. Enquanto eu pagar imposto, eu tenho direitos. Agora, o que vamos implantar é a doutrina da Bíblia. Não pregaremos nada além da Bíblia, não nos curvaremos a nenhuma lei que não seja a Bíblia, e já estamos advertindo que só reinará com Cristo no milênio quem tiver a declaração de que verdadeiramente Bíblia sim e Constituição não. E assim está dado o recado
Senhor nos abençoe em nome de Jesus.